Estamos de volta para a nossa meditação, um tempo em que está sendo histórico, nós estamos percebendo como as coisas estão transcorrendo na nossa sociedade, no nosso tempo, e como cristãos precisamos estar em alerta máximo. Porque o nosso inimigo está jogando com os cristãos, está jogando com as famílias. O sistema está aos poucos procurando anular todo tipo de unidade e comunhão. Faz isso jogando as pessoas umas contra as outras, nas mais variadas esferas, seja familiar, seja profissional, seja dentro da igreja. Então, queridos, nós precisamos estar muito conscientes de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Muito daquilo que a mídia nos mostra é fake. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Nós precisamos estar alerta para voltarmos à realidade bíblica. Observe que há muitas pessoas vivendo uma vida de medo, um medo desmensurado. E nós não precisamos ter medo, não precisamos viver apavorados. Nós, como cristãos, como salvos, servos de Jesus Cristo, devemos procurar viver a vida normal, natural, amando-nos uns aos outros, lembrando-nos de que não podemos cair nas armadilhas que estão armadas, porque por trás de tudo isso está o engano, para quebrar a nossa unidade como salvos, como igreja de Cristo nesse mundo tenebroso. A igreja de Jesus está sendo, de uma forma indireta, tolhida. Por quê? Porque o medo tem sido incutido na vida das pessoas, na mente das pessoas. E muitos estão deixando-se manipular por algo chamado preparação da nova ordem mundial. Como salvos, qual é a nossa postura? Como servos de Deus, qual a nossa postura? Começando por aquilo que Jesus disse, amando a Deus em primeiro lugar e amando a quem? As pessoas, uns aos outros. Eu diria, reaquecendo o amor esfriado. Como lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz que nesses tempos difíceis, surgirão muitos falsos profetas. Serão tempos de traição, tempos em que uns aos outros aborrecerão, tempos em que haverá muito engano. E no verso 2 de Mateus 24 diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ele está aqui se dirigindo aos salvos, porque ágape somente tem aquele que tem uma experiência com Jesus Cristo, aquele que é salvo, ele tem dentro de si o Espírito Santo, então ele é capacitado a amar sobrenaturalmente. Então, amados, estejamos alertas, não nos deixemos envolver por estas coisas que dizem, por tudo que nós ouvimos, porque a nível mundial, meus amados, o engano está na mídia. Precisamos nos lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Lá, por exemplo, em Mateus capítulo 28, estou trocando as bolas, Mateus capítulo 8, verso 28, Paulo diz, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pergunta como pode colaborar? É que estas coisas, essa situação em que nós estamos vivendo hoje, Deus
está operando no meio da sua igreja. Então, é o tempo de nós nos santificarmos e é o tempo de nós sermos conformes à imagem de seu Filho, é sermos conformados à imagem de Cristo. Lembre disso. As coisas não são do jeito que nós esperamos. Nós esperamos das outras pessoas sempre algumas coisas, nós esperamos das circunstâncias sempre algo. Mas, meu amado, raramente é assim. Nós precisamos aprender na presença de Deus. E nós aprendemos também agradecendo a Deus pela situação pela qual estamos passando, porque assim Deus está dirigindo a nossa vida, Deus está nos conduzindo à vitória, conduzindo também ao crescimento, ou seja, o que diz lá no verso 29, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso significa uma vida diferente, amando uns aos outros. É verdade que o maior problema que está sendo criado hoje é problema de relacionamento, por causa de máscara ou não máscara, por causa de concordar ou discordar. Mas, meu amado, vá para a palavra de Deus e acalme sempre o seu coração com isso. Porque Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos guarda. E sabe de uma coisa? Nós somos mais do que vencedores. Quando nós confiamos plenamente, nós temos a vitória, e a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor em nós, e a vitória é o Senhor quem nos concede. Nós precisamos morrer cada dia, o nosso eu precisa morrer, e quando esse eu não morre, sabe o que acontece? Qualquer coisa nos ofende. Qualquer coisa vira motivo para criticarmos. Qualquer coisa vira motivo para nos desentendermos nos nossos lares, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Veja o que Paulo diz lá no verso 36 de Romanos 8. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Nosso eu precisa morrer todo dia. Mas em tudo, em todas essas situações que estamos vivendo, em todas essas armações malignas, que parecem tão benignas, tão interessadas no homem, mas, na verdade, são armadilhas para derrubar a igreja de Cristo e o povo de Deus. Então, diz assim, todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? O Senhor Deus, em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Somos vencedores através da cruz. E continua dizendo, porque eu estou certo. Paulo diz algo aqui profundo e você pense sobre isso para a sua vida. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir ou o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amado, viva em Cristo. Não se deixe envolver. Viva na paz de Deus. Tenha um coração perdoador. Tenha um coração que busca perdão. Tenha um coração que compreenda e busque mostrar às pessoas os tempos em que nós estamos vivendo. E são tempos do fim. São tempos em que Deus está peneirando a sua igreja, Deus está peneirando o mundo. Lembre-se disso, porque Deus tem algo tremendo preparado para nós. Para terminarmos essa meditação, lembre do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, 9. Como está escrito, as coisas que o olho viu e o ouvido, aliás, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ou não são compreensíveis ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Creia, entregue seu coração,
confesse seus pecados e deixe que Jesus viva a sua vida em você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, tu conheces as lutas, as dificuldades de cada um. E nesses tempos tão difíceis, eu peço que tu venhas trazer paz. A paz que é derramada do alto céus para cada vida. E, Senhor amado, envolvendo o coração de cada pessoa, para que possa reconhecer que tu estás no controle de tudo. Abençoa, Senhor. Nós confiamos na tua palavra e nós sabemos, ó Deus, que tu tens as nossas vidas em tuas mãos e que no Senhor somos mais do que vencedores em todas estas coisas que nos rodeiam, que nos assolam. Pois nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amado, aquele abraço. Que Deus abençoe sua vida e sua família.